Sabe aquela sensação de ter uma casa, um lar de verdade, onde a família construiu sua história, mas quando vai ver, o documento não está no nome certo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre como transformar essa posse em propriedade de papel passado. E o mais importante, como trazer aquela segurança e aquela paz de espírito que toda família merece. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro é simples. Primeiro, vamos encarar a realidade da casa sem escritura. Depois, vamos direto para a solução, que é a tal da usucapião. Na sequência, a gente vê as 3 regrinhas de ouro, os caminhos possíveis para regularizar e fechamos com aquilo que todo mundo busca, a segurança da propriedade. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo, né? Pela ansiedade de morar num lugar que é seu de coração, mas não é no papel. É uma situação super comum que gera aquela insegurança constante e tira o sono de muita gente. Essa pergunta é a raiz de tudo. Pensa só, uma vida inteira construída ali, naquele cantinho. Anos, às vezes décadas, mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, porque legalmente a história é outra. É uma incerteza que fica ali, no ar, sabe? E é aqui que o bicho pega, porque no fundo não estamos falando só de um pedaço de papel. Estamos falando de tranquilidade. É sobre deitar a cabeça no travesseiro, com a certeza de que o teto da família está garantido, que o esforço de uma vida inteira não corre o risco de se perder. É justamente essa angústia que a lei procura resolver. Mas olha, felizmente tem luz no fim do túnel. A lei traz uma solução. O nome pode até soar um pouco complicado. Usucapião. Mas relaxa. Ele é basicamente o caminho oficial para transformar a posse em propriedade de uma vez por todas. Traduzindo para o bom e velho português, a usucapião é a lei reconhecendo que o tempo e o cuidado com o imóvel valem muito. É como se a lei dissesse, olha, quem cuidou, quem deu vida e uma função para esse lugar por tempo suficiente merece ser o dono de direito. Simples assim. E essa ideia não é de ontem não, viu? Ela vem lá do direito romano, mais de 2000 anos atrás. Aqui no Brasil ela foi evoluindo, se modernizando, desde a Lei de Terras lá em 1850 até as regras que temos hoje. Isso só mostra o quanto esse direito é sólido e importante. E aqui tem um ponto super importante para a gente desmistificar uma coisa. Usucapião não é tomar o imóvel de alguém. Pelo contrário, a ideia é valorizar quem de fato cuida e dá uma função social para aquele lugar. Especialmente quando o dono original, digamos, esqueceu que ele existia. Certo, a ideia é ótima, mas como é que funciona na prática? O que a lei exige para que esse direito se torne realidade? É o que a gente vai ver agora, as 3 regrinhas básicas. O verdadeiro checklist da usucapião. São 3 pilares. Primeiro, a posse. É preciso agir como se fosse o dono mesmo, sabe? Cuidar do lugar de forma contínua e tranquila, sem ninguém contestando. Segundo, o tempo. É preciso cumprir um prazo que a lei estabelece e que muda dependendo do caso. E terceiro, o imóvel tem que ser hábil, ou seja, ele precisa poder ter um dono. Bens públicos, como uma praça ou um prédio do governo, por exemplo, não entram na regra. Beleza, já entendemos as regras do jogo. Agora vamos ver os diferentes caminhos para regularizar a situação. Isso é bem legal, porque não existe uma fórmula única. A lei é esperta e criou vários tipos de uso capião, um para cada realidade. E olha só que interessante é essa tabela. Repara que existe uma lógica aqui. Quanto mais coisas a lei pede, como um documento ou a prova de boa-fé, menor é o tempo de posse necessário. A especial urbana, que tem um monte de regrinhas específicas, tem o menor prazo de todos. É como uma balança, uma troca clara entre tempo e documentos. Agora atenção aqui para um caso muito particular, mas que infelizmente acontece bastante. A usucapião familiar. A lei criou uma proteção específica para quem fica no imóvel depois que o ex-cônjuge ou ex-companheiro simplesmente abandona o lar. E o prazo para essa modalidade é surpreendente. Apenas 2 anos. É isso mesmo que você ouviu, 2 aninhos. Se a pessoa que ficou morou no imóvel com exclusividade por 2 anos seguidos, sem nenhuma oposição de quem foi embora, ela já pode pedir a propriedade inteira para si. As consequências aqui são bem diretas. Para quem fica e cuida do lar, surge a chance de ter a propriedade total do imóvel. É uma segurança enorme. Já para quem abandona, o recado da lei é claro. Se não se manifestar em 2 anos, pode perder sua parte. É uma proteção direta à estabilidade da família que permaneceu. E com isso, a gente chega ao grande objetivo de toda essa jornada. Depois de entender tudo isso, o que se conquista no final? A resposta cabe em uma palavra: segurança.
a tranquilidade de transformar uma casa em um lar de fato e de direito. Regularizar o imóvel é isso, é ter o nome da família no registro oficial. É dormir em paz sabendo que ninguém pode questionar aquele direito. É ter o poder de vender se um dia for preciso, ou a certeza de deixar uma herança segura. No fim das contas, é a materialização da estabilidade para o futuro. Então, fica a reflexão. Para incontáveis famílias que vivem nessa incerteza, a lei oferece mais do que um artigo complicado. Ela oferece um caminho para que a posse, o cuidado e o tempo dedicado a um lar se transformem finalmente em propriedade, e com ela vem a segurança de um futuro em paz.